Olá a todos, estamos no nosso retorno ao nosso videopapo sobre macroeconomia com o professor Wilson José. Wilson, a gente estava no módulo anterior falando sobre relação de balanço de pagamentos, transações correntes, e você no final do bloco você citou o caso do México, e a gente teve que interromper então para agora para a gente voltar. E eu queria investir nesse exemplo. O que aconteceu com o México? Qual foi o problema da economia mexicana? Antônio, falando sucintamente a respeito da economia mexicana, mais especificamente do balanço de pagamentos e o saldo de transações correntes, o que aconteceu com o México? O México ele começou a ter um saldo negativo na balança de transações correntes, começou a aumentar, teve um percentual grande negativo em relação ao seu PIB. Então, até então, esperava-se que isso seria positivo para uma economia, porque o país ele estaria sendo financiado por uma poupança externa. No entanto, o México chegou a um ponto, a um percentual muito elevado, considerado como muito elevado, de saldo negativo em transações correntes. Bom, então ele se tornou vulnerável a capitais externos, capitais internacionais. Como toda essa relação de trazer capital externo para uma economia tem a ver com a confiança, a credibilidade da economia, a capacidade dessa economia de continuar produzindo e crescendo, o México teve um problema que foi o quê? Os capitais que estavam sendo investidos lá, principalmente capitais especulativos, eles se retiraram imediatamente por uma desconfiança na economia mexicana. O que aconteceu que foi o quê? Gerou uma crise na economia mexicana, em função desses saldos permanentes, continuados, saldos negativos no balanço de transações correntes. Então, a gente espera o quê? De acordo com a literatura, com o que foi já aprendido, que esse saldo de transações correntes, ele deva ter aí em torno de 2% em relação ao PIB de uma economia. Aí ele fica, uma economia com 2% do PIB em transações correntes, com um saldo negativo de transações correntes, seria algo administrável, digamos assim, para que evite, inclusive, o que a gente chama de ataque especulativo. Isso é claro, sempre lembrando do exemplo à parte que seria os Estados Unidos, né? Exatamente. Que com certeza não está em 2% mesmo, em relação ao PIB dos Estados Unidos. Antônio, realmente assim, tem que analisar. A economia norte-americana é a primeira economia do mundo, em termos de tamanho e produtividade. Então, ela é uma outra... Eu não sei, eu confesso a você, me passou agora pela cabeça uma coisa, e aí, por favor, não quero causar constrangimento com a pergunta, mas a gente conversou num bloco anterior que uma das coisas que ajuda a esse modelo americano de trabalhar com esse saldo negativo é o próprio uso do dólar, como moeda de comércio internacional. E a gente está ouvindo aí uns buchichos, de vez em quando aparece no noticiário, a respeito, por exemplo, de caso de Brasil e China, que estão aí começando um pequeno flerte, eu não diria, não chega a ser um namoro ainda, acho que está um flerte, de que as transações comerciais entre esses dois países, China e Brasil, seriam nas próprias moedas, não mais no dólar. Num caso desse, se os países tomarem... A pergunta que eu tenho a fazer para você é a seguinte: se os países começarem a ter isso como prática, aí o saldo negativo norte-americano passaria a ser um grande problema para eles, né? Ou não? Você começar a eliminar o dólar como moeda de comércio internacional. Exatamente. Vamos imaginar aí, então, que o dólar ele deixa de ser a moeda de transação internacional. Vamos dizer que seja o real. Sim. Quer dizer, se isso acontecer, o Brasil já ajuda bastante. Sim, sem dúvida. Porque aí o Brasil, inclusive, vai conseguir exportar a sua inflação, que é o caso, norte-americano. O fato do dólar ser a moeda de transação internacional, então aquela inflação que tem dentro da economia americana, ele consegue exportar isso para o mundo. Certo. Isso facilita bastante, porque então a economia norte-americana ela pode aumentar a quantidade de moeda, de dólar, e mesmo que ela desvalorize um pouco, essa desvalorização é repassada para o resto do mundo. Que no caso, se o Brasil e China começam a transar comercialmente nas suas próprias moedas, isso seria embarreirado. Os Estados Unidos não passaria essa inflação para o resto do planeta.
Exatamente. E aí o seu saldo negativo passaria a ser um problemaço. Né? Poderia passar para eles, é claro. Para nós, não, com certeza não. Poderia ser um problema, sim, para a economia americana, caso isso acontecesse. Embora a gente tenha que pensar também que as economias, como um todo, principalmente nos dias atuais, elas são interligadas, né? A gente fala muito da China aí, a China consegue crescer a 12% ao ano e tal. É claro que a China ela consegue envolver o mundo praticamente, né? Ela tem uma demanda tão grande, né? Uma demanda agregada, né? Vamos dizer assim, da China é tão grande que ela tem que absorver esses produtos, né? Essa demanda tem que ser atendida pelo mundo e todo mundo tem interesse, né? Em atender. Você até falou de demanda agregada, que na verdade você falou de duas coisas aí que a primeira eu já queria trabalhar com ela, que é essa ideia de demanda agregada. Quer dizer, o que é isso e como isso pode ser pensado dentro da nossa conversa aqui? Ótimo, Antônio. A demanda agregada, quando a gente pode falar em demanda agregada, oferta agregada, isso tipicamente um linguajar de macroeconomia, né? Da macroeconomia. Porque na macroeconomia é diferente da micro. Na macro nós estudamos os que a gente fala os grandes agregados macroeconômicos. Então, quando a gente fala assim, demanda agregada, nós estamos querendo dizer o quê? Se você pensar o país, Brasil como um todo, a demanda de todo o país, todas as famílias, todas as empresas, todas as instituições, as demandas do governo, juntar isso tudo numa única demanda, a gente chama de demanda agregada. Da mesma forma, né, aproveitando, a gente pegar aí a oferta agregada parte do mesmo princípio básico, que é você somar todas a oferta agregada. A oferta agregada é você pegar todas as ofertas dos agentes, né, microeconomicamente falando, somar, então você vai ter a oferta agregada. Inclusive, a gente estava falando no bloco anterior sobre o balanço de pagamentos. Ali, quando a gente fala de pagamento de juros, quando a gente fala de transações correntes, aí nós já estamos falando de uma maneira agregada. Pois é, eu fiz essa pergunta agora, porque a nossa conversa está ainda lá, a referência principal está lá nas transações correntes e tal, que é o seguinte, eu fiquei imaginando a seguinte cena, os Estados Unidos, né, a sociedade norte-americana, com essa demanda agregada, é uma sociedade de consumo, conforme você já citou, né? Mas a economia norte-americana, ela vai muito bem, obrigado, na medida em que, você também citou, ela passa todo e qualquer processo inflacionário que ela tem para o resto do planeta, que engole isso para o bem e para o mal, na medida em que o dólar é usado como moeda internacional. E por isso é que vem a minha questão, isso que me vem na cabeça, não sei nem se você vai, não é para você responder, é muito mais, eu estou pensando alto aqui. Então, essa cultura econômica norte-americana, né, e a cultura econômica, aliás, de qualquer país, no final das contas, pode ser uma variante fundamental para essas relações das transações correntes. Na medida em que, dependendo conforme você toque o seu barco, o seu dia a dia, como é que você se entende enquanto agente econômico, enquanto comprador, consumidor, quer dizer, dependendo disso, as relações de transações correntes podem ou não comprometer, ou podem estar comprometidas por isso. Não sei se estou me fazendo entender. Quer dizer, uma coisa, eu estou pensando alto aqui, eu acho... Não, com certeza. Agora, né, do ponto de vista do sistema capitalista, né, aí o próprio de uma economia tem essa cultura, que é a cultura do consumo. E os Estados Unidos é um grande defensor. Só que consumo pode gerar inflação e isso nós vamos discutir no próximo bloco. Um minuto só, gente.